Concurso do IBAMA está na praça, edital está aberto e foi lançado. E a pergunta que eu tenho recebido com frequência é: professor, trabalho remoto no IBAMA é possível? Galera, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema e tudo sobre trabalho remoto, se você pode, se você não pode, quando você entrar você vai ter direito ou não vai ter direito, em que situações você tem direito, em que situações você não tem direito, e quais são todas as questões envolvidas o trabalho remoto, como é que monitora as minhas entregas, todos esses tipos de comentário eu vou fazer agora para vocês aqui até o final desse vídeo. Antes de passar para comentar esses pontos, quero dizer para vocês que o nosso curso do IBAMA já está disponível na nossa plataforma pós-edital. Nós estamos lá agora, trabalho de colocar bastante matéria lá dentro. Então já tem um percentual muito grande de matérias e nossos concorrentes não têm 25% do que nós temos. Não perca tempo com o concorrente, já vai hoje, já começa a engolir as nossas matérias que já estão disponíveis as matérias disponíveis na plataforma. Tranquilo, galera? Muito obrigado, então, pela sua audiência. Vamos lá, vamos falar de trabalho remoto. Galera, trabalho no remoto no IBAMA hoje é uma realidade. Se você fosse me perguntar, professor, tem trabalho remoto no IBAMA? A pergunta direta para você seria: tem trabalho remoto no IBAMA. Mas tem vários aspectos do trabalho remoto que talvez você não saiba e que, para que você não fique frustrado achando que vai chegar lá, trabalhar num lugar, morar em outro, você precisa ficar aqui até o final desse vídeo. Tranquilo, galera? Então, primeira resposta, sim, trabalho remoto é uma realidade. Vou te dar um contexto. O IBAMA, lá atrás, em 2020, pandemia, então foi até um pouco antes de 2020, começou o trabalho remoto. Então, o trabalho remoto já é uma realidade antiga dentro do IBAMA, você tem direito a trabalho remoto. Lá na pandemia, várias regras foram implementadas, já existiu o trabalho remoto, mas entrou-se com um sistema novo para monitorar aí essas entregas. Tranquilo, galera? Mas vamos lá, antes de ir nesse aspecto, quero falar alguns pontos para vocês críticos, que é o seguinte: trabalho remoto, professor. Vou passar no concurso do IBAMA. Eu vou poder já fazer trabalho remoto? E a minha resposta para você é: depende. Professor, você acabou de dizer que tem trabalho remoto? Sim, existe o trabalho remoto. Mas para você vai depender de vários aspectos. O primeiro aspecto é: assim que você chega lá, você tem um ano de avaliação. Você está em avaliação por 3 anos, na verdade, do estágio probatório. Mas o primeiro ano, até ter a primeira avaliação, você não vai poder fazer trabalho remoto. Tranquilo, galera? E só após a primeira avaliação, que é após um ano, que inclusive você recebe 80% do seu salário nesse um ano e só passa a receber 100% do seu salário após a primeira avaliação. Então, você vai ter direito a trabalho remoto após um ano. Nesse primeiro ano é até meio complicado ter trabalho remoto, a quantidade de cursos muito grande, você tentando entender ali o trabalho, tentando, não, vocês vão entender o trabalho, né? Engajando nas atividades, reuniões e tudo mais. Então, são vários aspectos novos que vocês vão ter que absorver presencialmente nesse primeiro ano. E eu lembro quando eu estava ainda no IBAMA, os novos estavam chegando, eu estava em trabalho remoto, mas eu ia presencial alguns dias e eu cheguei, os meus colegas falando: "Oh, professor, você está em trabalho remoto, eu estou em presencial aqui", então tinha essa questão lá que era uma realidade. Vocês vão chegar no IBAMA, vocês vão ver que vários dos seus colegas vão estar em trabalho remoto e você, no primeiro momento, não vai poder fazer o trabalho remoto. Tranquilo, galera? Mas vamos lá. Esse é o primeiro aspecto. Depois de um ano, você pode ter trabalho remoto. Por que pode? Porque depende da sua chefia. Cada lugar é de um jeito. Diretoria, coordenação geral, superintendências podem ter regras próprias de implementação de trabalho remoto. Ou seja, até uma coordenação de área pode, que é uma coordenação de área, uma divisão técnica do IBAMA na superintendência, pode ter uma regra própria. Então, esse ponto é muito interessante que vocês saibam, que vai depender da superintendência para que você, ou do lugar que você for lotado, para que você tenha direito ao trabalho remoto. Tem uma regra que é vedado para todo mundo. Qual, professor? Aqueles servidores que fizerem atendimento ao público. Se você faz atendimento ao público, você provavelmente não vai poder fazer trabalho remoto. Até nesses casos, há situações
em que o chefe consegue fazer um revezamento, em que uma semana fica uma quantidade de servidores, na outra semana fica outra quantidade, enquanto os que estão em trabalho remoto processam as solicitações da semana anterior. Então, já vi esse tipo de coisa acontecer também. Mas a regra geral é que quem faz atendimento ao público não pode fazer trabalho remoto. Tranquilo? Beleza. Outro ponto é o seguinte: chefe determina para você se você vai ficar 100% do tempo em trabalho remoto ou algumas vezes por semana você vai presencial. Esse modelo é o que eu mais vi. Algumas vezes por semana você precisa fazer um presencial e isso depende da chefia. Lembrando, essas regras são organizadas pela própria chefia, é o que funcionar melhor para o seu setor. Eu, por exemplo, fiz já trabalho remoto full time por muito tempo, né? O tempo inteiro trabalho remoto, mas em outro período já estava cansado. Depois de uns 2 anos, ali 3 anos de trabalho remoto, estava um pouco cansado e queria do trabalho remoto, queria o contato com meus colegas, queria conversar, queria estar presencial, queria estar ali vivendo no IBAMA. Até porque quem está de trabalho remoto está um pouco esquecido. Se você tem, né, vontade de subir na carreira, meu amigo, vá presencial. Isso vai te ajudar a subir na carreira. Isso é muito, muito legal. Tranquilo? Então, o trabalho presencial, eu ia 2 vezes por semana, é uma coisa que pode acontecer com vocês, né? A depender do local que vocês pararem, vocês podem ter trabalho presencial, sim ou não. Um aspecto que quero ressaltar, mais um aspecto é o seguinte, em relação ao ponto eletrônico. Professor, se eu estou no presencial, tem que bater ponto? Tem que bater ponto. Oh, mas e aquela galera que não está batendo ponto no trabalho remoto? Eles têm um outro modelo de verificação das atividades. E o modelo é o seguinte: para quem não está, quem está em trabalho remoto, ele tem um outro modelo. Você tem que, pelo menos, entregar 20% de tudo que você produziria no trabalho presencial. Isso quer dizer, por exemplo, você tem 10 processos, você consegue fazer 10 processos em uma semana dentro do presencial. E se você quiser fazer trabalho remoto, você vai ter que fazer 12. Então, esse trabalho ele é feito dentro de um sistema que foi implementado para controlar o trabalho remoto, em que você coloca ali seus processos, suas atividades e a pessoa, o seu chefe, vai avaliar e validar as suas atividades para te falar, você pode, você não pode, eu quero mais, eu quero menos, e acordar um plano de trabalho que normalmente dura uma semana. Tranquilo, galera? Então, a cada semana você valida um plano de trabalho semanal com o teu chefe, falando o que você vai conseguir entregar durante aquele período. E aí, quem está de trabalho remoto tem a possibilidade, né, de ter uma flexibilidade de horário. Como assim, professor? Normalmente, o trabalho remoto, você acaba trabalhando um pouco mais do que o trabalho presencial, mas você tem uma certa flexibilidade de horário. Você que quer pegar seu filho na escola, você que quer, né, ir levar seu filho para fazer futebol à tarde, esse tipo de coisa é possível. Você trabalha à noite, né, à tarde você faz as suas atividades, esse tipo de questão é possível acontecer. Professor, eu poderia trabalhar todos os dias de manhã e ficar tranquilo depois? Pode, mas se você está conseguindo fechar todo o seu, né, toda a sua análise todo dia de manhã, é porque cabe mais dentro do seu trabalho, né? Então tem que tomar cuidado com essas questões que, apesar de não ter uma hora controlando, é importante que tenha esse bom senso do trabalho remoto, que você precisa continuar trabalhando inclusive você precisa continuar entregando 20% mais do que você entregaria no presencial. Beleza? Quem está presencial, está batendo ponto, tem que bater ponto. São 8 horas de trabalho, podendo ser 1 hora de horário de almoço. Beleza, galera? Galera, eu acho que eu cobri as questões do trabalho remoto. Espero que tenha ajudado vocês nesse processo. Deixe para mim, por favor, comentário sobre qualquer coisa que você queira saber ou sobre o trabalho remoto que não ficou muito claro. Deixe aqui, por favor, e a gente pode ir discutindo. Agradeço demais a presença de vocês. Falo para vocês que nosso curso já está disponível. Convido vocês para dar um pulo lá no meu Instagram, @prof.andressocrates. Lá eu discuto vários aspectos interessantes sobre o concurso do IBAMA e estou colocando todo dia uma questãozinha ali inédita, IBAMA e ICMBio, inédita e algumas
resoluções de questões antigas ali dentro também. Então vá lá, clica lá, vamos lá no Instagram, vamos fazer amizade, galera. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.